Isso mesmo. Se você, como eu, é um fordido pela Ford, vai adorar saber dessas informações. Isso aqui que rolou. Hoje é dia, deixa eu olhar aqui no meu relógio certinho. Se eu não me engano, é dia 5/7, isso, de 2023. Dr. Manuel Menezes, muitas pessoas conhecem, um dos advogados mais renomados aí nessa parte de atuação contra processos de montadoras, e em especial de contra a Ford e o PowerShift, especificamente, me mandou uma série de informações hoje, bate-papos, até uns áudios aí que eu vou compartilhar com vocês. E ele vai falar sobre esse acórdão aí. O que é o acórdão? É uma decisão já de segunda instância sobre uma liminar. Algo para nós, até para ele, inédito, que um próprio desembargador, já numa segunda instância, que havia aceitado um recurso da Ford para não ceder o carro reserva para uma cliente, para uma consumidora que tinha um problema no Power Shift. Assim que o Manuel fez a interposição do recurso, ele mesmo, né? O desembargador, né? Que é um juiz de segunda instância, que faz parte de um colegiado, na segunda instância, em vez de um juiz julgar individualmente, ele julga por um colegiado, mas quando ele recebe, eles falam que ele é o relator. Ele mesmo reconheceu que ele havia errado na sua decisão da liminar que suspendiu o carro reserva. Mas vamos lá, tudo isso aí que a gente está querendo passar, isso tem número de processos, se as pessoas quiserem acompanhar, depois acompanhar todos o processo, todas as informações que o Dr. Manuel passou. E o que é bom para os novos advogados saberem que cada peça inicial do Dr. Manuel sobre PowerShift é uma aula completa. Então, se vocês estão interessados em saber tudo sobre PowerShift, o passo a passo, muito vai se chegar perto de uma coisa muito bonita, que é o trabalho que ele conseguiu através dos anos de experiência dele chegar nela. Mas é importante fazer um comentário que o Dr. Manuel entrou nessa como eu entrei, por causa das esposas. Eu entrei no caso do pós-shift, já fazendo perícia, sendo assistente técnico em processos contra a Ford, e tinha uma ideia inicial, mas quando aconteceu o fato com a minha esposa, foi que eu fui aprofundar ainda mais no estudo. E quem sabe da história, a Ford, antes mesmo da primeira audiência na justiça, quando já iria se deparar com uma inicial muito bem montada e com provas muito robustas da existência do problema, ela preferiu fazer o acordo e não discutir o mérito da causa. Isso para não gerar, mais uma vez, uma decisão desfavorável a ela, que certamente ocorreria. Mas vamos tentar ser objetivos, vamos escutar o áudio aí do Dr. Manuel. Ô André, olha só isso aqui. Nós tínhamos conseguido a liminar com o juiz. Aí a Ford recorreu, o desembargador deu a liminar para a Ford, suspendendo a liminar que nós tínhamos conseguido com o juiz. Ou seja, a autora teve que devolver o veículo reserva. Aí nós fizemos um recurso só em cima dessa liminar do desembargador, para o próprio desembargador e os outros da turma. Tá? Pela primeira vez na minha vida como advogado, tá? Com mais de 10 anos de carreira, tá? Eu consegui ter provimento no agravo interno. Ou seja, o desembargador levando para os outros desembargadores votar um acórdão, né? Um voto em que ele corrige o próprio erro e concede um veículo reserva para a parte. É a primeira vez que me acontece isso. Geralmente o que acontece? A Ford ela recorre, aí se ela consegue o efeito suspensivo, né, suspendendo a decisão liminar que dava o veículo reserva, aí a gente pode fazer esse agravo interno, mas ele deixa de canto. E o juiz, a gente apresenta daí as nossas razões, as contra-razões, né? E daí o juiz, o desembargador, quer dizer, leva a julgamento, e daí julga o agravo de instrumento inteiro. E daí, o que ele faz? Ele pega esse agravo interno e diz que está prejudicado, porque daí ele julgou o mérito e ficou prejudicado, não precisa julgar aquele agravo interno. Só que pela primeira vez eu vejo ele fazer isso, ou seja, ainda tem um recurso pendente de julgamento, mas já está adiantado o voto.
Então, quer dizer, agora vai demorar isso aí para ele julgar e provavelmente a Ford vai ter um revés. E vai ser bom para o consumidor. Então, gente, vocês estão vendo aí, eu vou pegar um segundo áudio, porque ele achou que não tinha ficado bom. Eu já estava achando maravilhoso, pedi a ele a liberdade de divulgar o áudio dele. Lembrando, vou falar de novo, Dr. Manuel teve problema com o carro da esposa dele. Eu compartilhei muita informação técnica e venho aprendendo até hoje sobre PowerShift e muitas das coisas da parte jurídica, quem me instruiu, quem me deu orientação, quem fez as ponderações, quem já até me criticou e é uma pessoa que eu confio muito. Mas da mesma forma que eu colaboro com o Dr. Manuel, eu estou disposto a colaborar com qualquer outro advogado que queira entrar nessa batalha contra esse mal feito da Ford em cima do PowerShift. Então vamos para o segundo áudio que o Dr. Manuel me enviou. Então, André, isso aí foi um agravo interno que foi provido, que é algo muito raro. Eu, na minha vida, eu vou confessar que eu nunca tinha visto, porque geralmente eles julgam o recurso e dizem que o agravo interno é prejudicado, né? E, pô, um agravo interno em que o desembargador reconheceu, reconsiderou sua própria decisão, que tinha beneficiado a Ford e agora reconsiderou para beneficiar o consumidor, é algo muito simbólico. E, assim, mostra, tipo, até a grandeza, né? Desse magistrado em reconhecer, enfim. Eu, pô, tô feliz, sabe? Então, é isso. Vamos em frente, a luta continua. Aí eu pedi a liberdade para o Dr. Manuel, porque eu também gravei um áudio, pedi para ele analisar esse áudio que eu mandei, ele é mais extenso. Eu tentei trazer para um linguajar, para uma fala mais fácil para as pessoas entenderem o juridiquês, às vezes, com os advogados, para eles é tão comum que às vezes não fica para a maioria das pessoas uma coisa bem fácil de compreender. Então até ele acho que esse áudio dá, então quer dizer, ele concorda que esse áudio meu é possível, que eu não cometi nenhum equívoco, algum erro grave, porque eu não sou da área de direito. O que eu sempre apoio as pessoas é na questão técnica. Na parte técnica da transmissão, eu sei de tudo que vocês precisarem, todos os detalhes, todas as artimanhas que a Ford tenta enganar os consumidores e até mesmo sei que o documento que está lá, que foi um relatório técnico desenvolvido a pedido da Senacom e do Denatran referente ao PowerShift para a UNB, para 2 professores da cadeira de engenharia mecânica, um deles até o coordenador do curso de engenharia mecânica. Esse relatório é desfavorável à Ford e a Senacom fica guardando, botou sigilo num documento que deveria ser público para não favorecer os consumidores que teriam o documento final para provar que a Ford está agindo incorretamente há anos. Ela saiu do Brasil para não ter, inclusive, que indenizar nós consumidores, pois essa conta passa dos 20 bilhões de reais. Mas vamos lá ao meu áudio. Manuel, bom dia, parabéns, mas parabéns mesmo, mas eu queria te passar que áudios originais de informações da forma que a gente transmite naturalmente é muito melhor, muito mais esclarecedor do que quando a gente tenta às vezes fazer algo assim primoroso. A sua informação original, da forma que você passou para mim, que sou leigo, é muito mais clara, objetiva, do que quando às vezes a gente tenta buscar a palavra correta dentro do juridiquês, que vai trazer às vezes uma informação de uma forma técnica mais correta. Às vezes é melhor a gente pecar pela originalidade, porque você transmite a informação mais clara, às vezes, para a maioria das pessoas. O importante é isso. Eu entendi claramente, até com o juridiquês, que não é tão comum, e às vezes até para esclarecer a maior parte das pessoas, eu vou tentar pegar essa parte, isso que você escreveu dentro do próprio WhatsApp, e fazer aquela gravação de tela que eu consigo pegar o áudio original e depois fazer as minhas ponderações, ainda gravando em cima do vídeo, né? Fazer uma gravação de tela e podendo fazer o comentário.
as pessoas que às vezes não entenderam o juridiquês, é o seguinte: entrou um processo para você, você fez toda aquela peça que a gente chama da inicial, você pegou um cliente que já tinha um contrato com ele para poder fazer uma demanda em cima de uma ação de power shift. Dentro desse tipo de situação, é comum entrar para o juiz de primeira instância uma solicitação, que é a solicitação do carro reserva. E isso é pedido de uma forma liminar, imediata, para poder minorar os transtornos que o consumidor vem sofrendo, mas para isso existe uma necessidade de provar para o juiz, até de uma forma, já numa forma inicial, que o carro... Gente, eu lembrei depois que eu já escutei esse áudio mais de uma vez, eu esqueci de falar que um dos pontos mais importantes na liminar é falar sobre a questão de segurança, na segurança que a gente quer falar, da saúde das pessoas, porque o power shift não só causa um transtorno psicológico, a questão do prejuízo, mas também ele tem várias formas de manifestação que causa acidentes, o tal do neutro involuntário, ou seja, cair em ponto morto, colocar em ponto morto, ir para ponto morto quando a transmissão meio que dá uma pirada por causa da parte eletrônica e mecânica dela, que parece que perde o sincronismo, é um fato gerador de acidente com mortes e feridos. Então vamos retomar aqui o áudio aqui que eu fiz para o Manuel. O carro tem um problema, até ele ver que são os riscos que podem trazer ao consumidor a falta do atendimento imediato, porque é um bem de uso diário que vai trazer um transtorno para a vida do consumidor, um prejuízo que é irreparável se ele não der essa liminar em primeira instância já, né? Não estão no primeiro nível da justiça, um nível do judiciário que é onde a gente inicialmente inicia uma demanda de um processo civil. Nessa primeira instância, né, esse primeiro juiz único que analisou o caso, foi lá e deferiu para o cliente, ou seja, aceitou, concordou com a tese, com as informações, com as provas já inicialmente apresentadas e propiciou a esse consumidor um carro reserva. O consumidor estava com o carro reserva e isso normalmente gera um ônus tão grande para a Ford que ela começa a tentar as suas artimanhas. Uma delas é tentar, às vezes, fazer acordos com o cliente, oferecendo migalhas, né? Valores ínfimos, tipo assim, 12 mil, 20 mil, só para 40 mil, e vai enrolando enquanto a justiça vai caminhando. Isso para ver a capacidade econômica. Mas quando o cliente já está com o carro reserva, de uma forma ou de outra, está parcialmente administrado, no primeiro momento, uma situação que gera um ônus, um prejuízo. Imagine se esse consumidor tivesse que ficar andando de Uber, tivesse que alugar um carro, tudo isso ia ser muito pesado para o consumidor assumir. Então, em função disso, você tem esse tipo de visão do judiciário de antecipar e até beneficiar o consumidor, porque já está lá mais... O caso do power shift é muito conhecido. E como as peças iniciais, ou seja, os processos, a argumentação inicial já tem juntado assim, diversos casos similares, tanto na questão de prova documental, que deixa eu lembrar como é que eu vou me expressar sobre isso. É a questão da prova emprestada em outros processos, que tem tanto relatórios técnicos quanto o laudo de perito de ações já julgadas, já transitadas e outras que a Ford fez acordo, que provam a existência inequívoca de um vício oculto e irreparável nos veículos. Nessa hora, o juiz, se ele estiver atento e ler essa parte do processo, seus assessores lá da Justiça ler isso e destacar isso que está dentro do processo, porque às vezes a peça inicial é muito longa, o juiz já tem condição de se basear na decisão até de outros juízes e outros desembargadores, quando é desembargador já que se diz que é jurisprudência, e vai lá e dá liminar. Dada a liminar, a Ford
de uma forma, vamos falar, de espernear, vai lá e entra com recurso. Aí recurso já numa segunda instância. Nessa segunda instância, como é que chama? Um desembargador, quer dizer, um juiz num nível maior, que participa de um colegiado de 3 juízes, ele analisa o processo. Então esse juiz principal é chamado de juiz relator. Ele vai e já de uma forma muito objetiva e rápida tenta dar uma celeridade, uma rapidez na análise. E nesse primeiro momento, pela argumentação que a Ford colocou, o juiz achou que era pertinente cassar a liminar da primeira instância, ou seja, suspender o efeito do carro reserva da primeira instância. Todo bom advogado não se conforma com os erros do judiciário, com as negativas de coisas que não são legais, não é que não é legal, que não é correto para o consumidor, e procura a reparação, a argumentação, porque para mostrar para o juiz que aquilo ali foi feito de uma forma que ele agiu corretamente com a justiça e deu as informações corretas, e esperava que a justiça fizesse já a justiça de uma forma rápida, liminar, pelo menos do carro reserva. Mas então você fez um segundo processo, pediu a esse mesmo desembargador, esse juiz da segunda instância, que reconsiderasse a sua colocação, e para isso ele tem que fazer uma análise do processo e submeter ele aos seus colegas, aos seus companheiros que fazem parte da bancada. Então ele não julga de forma individual, ele faz a análise agora de uma forma coletiva. E nessa forma coletiva com os 3, ele tem que estudar o processo, fazer uma ponderação para seus outros colegas. Então ele faz a relatoria do processo ali, daquela análise, e submete a outras pessoas para que esses outros colegas, também juízes, para poder falar que aquela decisão dele estava correta. E nesse momento, o próprio juiz, que já havia analisado e concedido a liminar para a Ford, reconsiderou a sua própria posição daquele agravo de instrumento, ou seja, daquele recurso impetrado pela Ford para o carro reserva. Ele mesmo, como relator, já deu a sua relatoria e repassou aos seus colegas, indicando que aquela decisão anterior que ele tinha dado era equivocada e que ela deveria ser reformulada. Ele foi seguido, os outros colegas então seguiram, analisaram o caso, viram que há pertinência na concessão para o consumidor do carro reserva, e por fim então o carro reserva foi disponibilizado para o consumidor. Eu gostaria que o senhor analisasse esse áudio que eu estou passando agora, se de alguma forma eu cometi algum equívoco, algum deslize, alguma incoerência, mas eu acredito que na hora que eu for passar isso para um vídeo, que eu possa ilustrar, vai ficar muito mais claro para os consumidores o que de fato está acontecendo e o que ocorreu. E aí eu posso ilustrar, às vezes, com pedaços até a própria, dar um print da tela da hora ali do documento que o senhor me passou, onde o agravo interno provido vai destacar as palavras, como que o relator, o juiz de segunda instância, já proferiu o seu entendimento sobre aquele caso. No mais, um bom dia, agradeço demais a sua informação. Para registro, hoje é dia 5 de julho de 2023, 9h48. Então, pessoal, vocês estão vendo aí o documento na íntegra. Qualquer advogado consegue, com esses dados que estão aí destacados aí sobre o agravo interno, sabendo a comarca, sabendo o que é de São Paulo, tudo mais, conseguir pegar a cópia desse documento, e não só isso, ver toda a inicial e todas as argumentações e todos os outros processos que o Dr. Manuel sempre cita, e sempre está inovando, colocando novos documentos para comprovar a existência do vício oculto, irreparável, e que tem uma característica nesse caso de ser redibitório, ou seja, que vai fazer cessar o negócio jurídico perfeito,
que era o contrato de compra e venda desde o primeiro proprietário que fez a compra do carro numa concessionária com a Ford. Esse contrato é anulado por saber que o carro tinha um vício. E isso vai dar o direito à devolução, mesmo que você seja o segundo, terceiro, 10º cliente, proprietário desse veículo, que tenha comprado o carro, vai dar o direito à devolução do valor pago no veículo 0 km de forma atualizada e a eventuais perdas e danos, inclusive danos morais, para poder minorar esses transtornos todos que você está tendo e algumas vezes até de ter que ir buscar a justiça porque estão fazendo uma injustiça conosco. E sempre destacando que há uma solução para isso tudo, agir contra a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, membro integrante, faz parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e que tem um departamento lá, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que teria que monitorar o mercado e trazer soluções para esses casos, desses problemas recorrentes, para evitar até mesmo a judicialização de tantos processos como está tendo. Mas isso aí, tudo hoje, na verdade, os advogados agradecem essa falta de vamos falar assim, andamento, porque está inundada a justiça de processos, eles sempre estão ganhando. Eu até hoje não vi uma pessoa sequer que tivesse perdido mesmo um processo com um bom advogado. Eu vi até pessoas que perderam na primeira instância e para evitar que entrasse na segunda instância, a Ford oferecer acordo, e sempre as pessoas saem do grupo tudo mais, porque o grupo é monitorado pela Ford, e tem a questão que a pessoa assina um contrato com uma cláusula que é ilegal, que é uma cláusula de confidencialidade, como se o consumidor não pudesse contar da sua história. Inclusive, a Ford coloca nas cláusulas que é obrigatório, e agora, por causa que eu passei a divulgar, que até os familiares que têm conhecimento não podem divulgar, porque eu sou o marido de uma pessoa que sofreu problema, eu ajudei para estudar e fazer a peça da parte técnica, e entendo que a Ford está trazendo um risco à saúde das pessoas na questão de acidente, e eu, como engenheiro, jamais poderia deixar que a vida de uma pessoa estivesse correndo risco sem eu tomar uma atitude, e sabendo que até hoje está acontecendo esse risco para milhares de pessoas. Então espero que vocês compreendam. Se você é um advogado escutando esse áudio aí, pegue isso e passe adiante para os seus colegas. Agora, se alguma associação também estiver escutando esse áudio e tiver interesse em fazer uma ação coletiva, ou não só litisconsórcio, mas sim mesmo fomentar algo junto já foi para a Procon, já foi para as promotorias estaduais e federais, e eles não fizeram nada. Inclusive, foi através de dessas audiências públicas que eu tomei ciência que a Ford pegou todas aquelas pessoas que fizeram parte das audiências públicas em Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais e de São Paulo, que o batalhão de advogados da Ford foi lá e fez acordos individuais com cada um dos consumidores para que eles desistissem do processo e da demanda que tivesse lá no Ministério Público, e paralisou a demanda que tinha por falta de interessados. Hoje tem milhares de interessados e eles estão desassistidos porque por causa dessa manobra que a Ford fez lá no passado. Espero que vocês não sejam também vítimas dessa situação. Tá o documento aí, se vocês quiserem depois dar um zoom na tela, dar um print e ler o documento na íntegra, deixa ele alguns segundos aí, cada uma das páginas paralisadas aí ao centro da tela, para vocês depois lerem ela toda certinha e ver aí a decisão até final aí do desembargador. No mais, desejo sucesso a todos, boa luta contra a Ford, e que ela não forda com a sua vida como ela me fordeu.